né, às vezes legalista, não tão pragmática e flexível, né, que as pessoas têm. Menos uma falta de conhecimento. Aliás, os membros de comitês, na nossa pesquisa que a gente fez desses 18, a vasta maioria tem curso superior, acho que 70%, 65% tem pós-graduação. Então é um povo eles não são do grassroots, não, eles têm, mas em compensação, pelo menos, entender a lei, né, ter uma capacidade mínima, né, de compreensão, acho que isso não é exatamente o problema, é muitas vezes colocado como problema, mas por que você vai, se aquilo não faz sentido para os problemas que você tem, por que você vai gastar sua energia aprendendo o que é o enquadramento, por exemplo, se você não sabe o que sabe, né? Então é um outro tipo de capacitação, eu acho, que está faltando. Néder? Não, excelente. Pode fazer um comentário? Eu acho que a reflexão que a Rebeca traz é muito interessante. E eu trabalhei no Ministério do Meio Ambiente durante 4 anos, na Secretaria de Recursos Hídricos, saí no início do ano, mas participei do processo de elaboração da metodologia da revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos, né? E a metodologia partia, né, eu não acompanhei os encontros regionais de revisão do plano, mas a metodologia partia de um mapeamento da realidade das bacias, da realidade da dinâmica dos comitês, enfim, e trabalhar em cima dessa perspectiva de leitura dos diversos atores que estavam ali reunidos e convidados para participar. E teve muita resistência dos técnicos e dos gestores de cima, porque falava assim, isso aí desorganiza, isso aqui a gente já tem tudo esquematizado. Tem uma resistência muito grande a chegar na base e olhar e rever a leitura, né, a partir de uma prática dos atores que estão ali reunidos, né? Isso é muito complicado, assim, a gente teve eu não participei, mas conversei para saber um pouco de como é que tinha sido o processo, e teve uma resistência muito grande, principalmente em São Paulo, a essa dinâmica com os atores, né? E outra coisa que me vem uma reflexão muito forte, a gente realizou, acho que foi em 2007, um seminário de avaliação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, os 10 anos do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E a Agência Nacional de Águas elaborou um estudo para avaliar a efetividade, enfim, eficácia, eficiência do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E foram elaborados alguns conceitos, para avaliação, e para avaliação da efetividade das câmaras técnicas. Os critérios eram o nível hierárquico ocupado pelos membros das câmaras técnicas nas suas instituições, o número de resoluções e moções aprovadas e relevância dos temas, o que não tinha nenhuma explicação, era altamente subjetivo a partir do que a Agência Nacional de Águas considerava relevante. E a partir disso se constatou que as câmaras técnicas eram altamente ineficientes e que deviam ser fechadas. Devia ser mantida só a CETIL, que é a Câmara Técnica de Assuntos Legais. Então, assim, eu não questiono, desse ponto de vista, que muitas vezes os espaços sejam, enfim, tenha problemas nas dinâmicas, eles têm que ser revistos, têm que ser repensados, mas os parâmetros como as coisas vêm funcionando, uma avaliação nesses termos, a partir, né, do olhar do técnico lá, né, enfim, do gestor lá de cima e de técnicos que não chegam nessa dimensão da realidade, estraçalha o que está colocado nos princípios da lei de águas, inviabiliza que a gente consiga chegar nesse nosso objetivo maior, né? Vamos ver assim. Estamos fora. O depoimento criativo que você colocou. O site que a gente teve a versão dele, só uma sinalização, um caso interessante do site, talvez pudesse pegar, 2 projetos com os quais eu tinha tentado, um aqui do Distrito Federal, que começou recentemente, que é da Bacia de São Paulo, uma parceria da escola do IFET, no Brasil,
Instituto Federal de Tecnologia de Planaltina, com a Funatur e apoiados pela Fundação do Brasil. Eu estou trabalhando com a recuperação dos beiradões do rio, toda a bacia do Atolômetro. Essa experiência começou recentemente, no início do ano, e eles têm um plano de produção de mudas e envolvimento dos produtores das famílias diretamente. Eu acho que tem um embrião importante de uma capacitação e qualificação do quadro dentro de um referencial de pesquisação e eu tenho certeza que o Planaltina está se tornando também um eixo importante com a expressão tecnológica. Vamos olhar a expressão tecnológica mais interesse. E outra experiência que no Piracicaba se tentou foi destinar 50 centavos de real das contas de água de municípios que aderissem a um projeto para fazer a revegetação de todos os beiradões do afluente do Piracicaba, que hoje abastece a grande São Paulo. O projeto foi aprovado e hoje ele recolhe mais 11 milhões dos cofres das empresas de saneamento públicas em parceria com a universidade, implantar diretamente com os produtores. Isso foi o regime de ano, uma época que estive lá em Exalc, tentamos, iniciando em 97, conseguiu nem 50 centavos. Aí foi um acordo, obviamente, político, institucional, que se mediado pelo sócio, que o comitê também agiu rapidamente. Certo? Falou. Bom, não conheço as duas experiências, né? Mas posso começar por essa questão levantada. Na verdade, quando você já viu outros projetos, por exemplo, que chegaram para a Fundação Nacional sobre reconstituição de mata ciliar, etc. E quando se discutia esses projetos no âmbito do NMA, a primeira dúvida que saltava era assim, é realmente um projeto, né, que tem um planejamento, uma visão integrada de bacia, ou é uma ação entre alguns produtores conhecidos que, né, se juntaram para, digamos assim, ter um meio de cumprir a legislação e resolver um problema com recursos externos. Né? Então, eu acho que uma das coisas que eu queria discutir, né, na verdade, pegar um pouquinho de teoria geral de sistemas, né, noção de análise espacial, alfabetização científica e empoderamento. Né? A experiência que a gente teve durante muitos anos ali na bacia do Rio Maranhão, né, ajudando a comunidade localmente a constituir um comitê de bacia, na verdade se propõe fazer uma comissão pró-comitê de bacia, né? Começou com uma interação com a comunidade e o primeiro questionamento que nós fizemos foi, bom, e qual vai ser a área de atuação desse comitê que vocês estão querendo criar, né? Qual é o limite geográfico disso? E eles não tinham ideia do tamanho. Então nós começamos a participar das reuniões, jogar imagens de satélite, projetar na parede, né? Fazer todo um trabalho com a parte de geoprocessamento e testar vários cenários, né? O projeto Água de Fronteira, limite da água do Planalto Central, etc., para ir compondo uma possível delimitação territorial. No final, o desenho proposto incluía as comunidades que estavam participando do processo e depois o que nos surpreendeu foi a defesa dessa delimitação acordada nas reuniões que um membro da comissão pró-comitê apresentou publicamente. Ele falou assim, olha, essa
é legal porque eu consigo sair da minha casa, ir lá visitar um proprietário rural, etc., na extremidade da área de atuação do comitê, e voltar para casa no mesmo dia. Ou seja, dá em torno de uns 200 e poucos quilômetros. Né? Com base nesse argumento, essa comissão levou a proposta para a Agência Nacional de Águas para ser reconhecido como Comitê de Bacia Hidrográfica. E ouviram um sonoro não da Ana dizendo que a diretriz era para trabalhar somente com grandes bacias hidrográficas. E ali a gente percebeu que tinha uma ideia muito interessante, que era essa que vocês dois já mencionaram, da questão de estar arraigado no local, né, e que permitiria justamente fazer essas discussões, as reflexões e intervir sobre a realidade. Agora, obviamente, por exemplo, quando o Paulo apresentou, né, os slides, a gente via o Comitê do Paranoá alinhado dentro de uma estrutura maior, né, do Paranaense, certo? Então, uma das coisas que acho que a gente precisaria avançar em termos de discussão era o quê? Uma estrutura, né, de pequenos comitês alinhados em estruturas maiores, que diz respeito ao quê? Níveis hierárquicos de um sistema. Isso é ecologia. Né? A outra coisa, que isso também diz respeito à questão da escala geográfica, né, e como é que a gente interage espacialmente. No trabalho que a gente fez de mestrado, pelo CDS mesmo, a gente fez uma análise dos processos participativos do Comitê de Bacia Hidrográfica do Paraguaçu, na Bahia. E a gente começou com um exercício bem bom. A gente queria saber quais eram os principais conflitos em torno dos recursos hídricos, como é que estaria a gestão. E a gente pegou os membros do comitê da Bacia Hidrográfica, a gestão 2006-2009, jogamos no mapa usando o SIC. Os representantes do ponto de vista territorial, diz. Sim. E aí o que eu também fiz isso. Saltou aos olhos? Né? Os membros do comitê estavam concentrados no Alto Paraguaçu, né, com um predomínio hegemônico gritante de dois municípios, que eram o Mucugê, né, e Bicoara. Então, isso mudou um pouco a trajetória da pesquisa, porque se tornou um problema interessante para a gente discutir. Né? Eles, não é que eles fizeram algum processo de eleição fora das regras, cumpriram todas as regras do estatuto, das diretrizes, as proporcionalidades entre o poder público, os usuários, a sociedade civil. Só que, né, pelas diferentes categorias de representantes, né, pessoas da mesma região foram mais mobilizadas. Elegendo. Não sei se mais mobilizadas. Curiosamente, esses dois municípios são os municípios que praticavam irrigação, né, extensiva, né, e concentravam o poder econômico na região. Né. E o fato deles estarem a montante, né, os colocava numa situação extremamente privilegiada em termos da gestão dos conflitos. Então, isso nos fez pensar que, inclusive, a própria legislação e as diretrizes para a composição dos representantes deveria ser repensada. Não talvez desfazer